Viva Tawantinsuyo! Viva o reino! Olá, pessoal! Esse é o seu programa Amaltas do Reino, programa do movimento integralista nativista. E o tema de hoje é: o integralismo é uma religião? Esse é o tema porque surgiu a indagação nas redes sociais, através de grupos supostamente integralistas, questionando o trabalho do movimento integralista nativista, o trabalho da igreja Tawantinsuiana Tixianista, o trabalho do movimento integralista linearista brasileiro, que é liderado pelo Dr. Cássio Guilherme Silveira Reis. Os chamados professores líderes da FIB, Frente Integralista Brasileira, estão vociferando todo o seu descontentamento, vamos dizer assim, quanto ao integralismo estar associado a uma suposta nova religião, a uma suposta religião neopagã, como eles dizem, ou de culto solar. Vocês ouvirão a minha ponderação quanto a essas questões levantadas pela FIB. Ouçam com atenção. Decisão. O integralismo não é uma religião. Nunca foi, nem jamais será. Plínio Salgado, nosso chefe nacional, fundador do movimento, nunca teve a intenção de fundar uma religião. Qualquer pessoa que afirme isso, repito, ou está agindo de má fé, ou é um ignorante de boa fé. Mas é um ignorante. E nós não estamos aqui para deixar de seguir a palavra autorizada do chefe nacional, como diz o nosso companheiro Biratã Pimentel, para ouvir um parvo qualquer que se acha o maior pensador vivo desde ele mesmo. Tem cabimento. Então, eu quero frisar esse ponto. Eu estou sendo maçantemente insistente, porque, infelizmente, há pessoas que se deixam iludir por esse canto de sereia. Ah, mas fulano, ele é isso, ele é aquilo, é o doutor fulano de tal. Doutor. Qualquer indivíduo, não importa quem seja, que venha e diga a qualquer companheiro ou qualquer pessoa que esteja ouvindo esta live, mesmo que não seja integralista, qualquer indivíduo que se aproxime e diga: o integralismo é uma religião, está errado. Qualquer indivíduo que se aproxime e diga: é o Plínio Salgado, Plínio Salgado, ele pretendia fundar uma religião. Basta ler o livro tal e tal. Está errado. Eu não vou dizer nem que ele está mentindo, porque pode ser que ele esteja dizendo uma bobagem até de boa fé. Mas ele está errado. E podemos errar de boa fé. O integralismo não é uma religião. Jamais será uma religião. Nem o chefe nacional Plínio Salgado
cogitou jamais de fundar qualquer religião. Me repetindo mais uma vez, ou estão agindo de má fé, porque são pessoas que querem sabotar o movimento, ou pessoas de boa fé que realmente estão acreditando, é verdade, olha, o Plínio Salgado disse, não sei o quê, coisas do gênero, como está lá no hino, no Avante, né? É o novo sol, viu, é um culto solar, é um novo sol, quer dizer, a linguagem poética do hino integralismo vira texto teológico de pessoas que têm um cérebro delirante, não é? Estou citando o hino porque eu já ouvi isso e vi assim, de viva voz, não é? Bom, então, companheiros, Plínio Salgado era católico, a obra dele é vasta, os companheiros podem consultar a vasta bibliografia dele, está sendo reeditada aqui, mais recente reedição de uma obra do Chefe, outras virão, mas essa é ou seja, eu estou afirmando, e afirmando com base em fatos históricos e com base nos alicerces fundamentais da nossa doutrina, a doutrina do integralismo, a doutrina criada genialmente por Plínio Salgado, que o integralismo não é uma religião. Jamais será uma religião. E não era uma religião também no passado. O integralismo foi fundado em 1932, vem até nossos dias, né? Vai completar 90 anos em 7 de outubro próximo. Me repetindo mais uma vez, ou estão agindo de má fé, porque são pessoas que querem sabotar o movimento, ou pessoas de boa fé que realmente estão acreditando, é verdade, olha, o Plínio Salgado disse, não sei o quê, coisas do gênero, como está lá no hino, no Avante, né? É o novo sol, viu, é um culto solar, é um novo sol, quer dizer, a linguagem poética do hino integralismo vira texto teológico de pessoas que têm um cérebro delirante, não é? Estou citando o hino porque eu já ouvi isso e vi assim, de viva voz, não é? O que para mim é sempre fonte de uma alegre perplexidade, continua de uma atualidade impressionante. Pega-se qualquer livro do Chefe, esse aqui, por exemplo, foi reeditado. Pega ali, abre ao acaso, e você vai ter lições impressionantes para a atualidade. Para a atualidade. Você diz, mas esse livro é de 50, o original dele é de 57. Pois é atual. Os problemas do Brasil, eles só pioram, eles não melhoram. Então, o Chefe tinha uma capacidade de diagnosticar o desenvolvimento dos problemas, ele antevia onde é que aquele troço ia parar. Por isso que os livros dele são proféticos. Não é? São proféticos. É impressionante. O Chefe era impressionante. Mas não é sobre isso que eu vim tratar. Outro dia até posso tratar disso. Selecionar uns trechos aí da década de 20, da década de 30 e comparar com a realidade atual. Os companheiros vão ficar abestalhados com a atualidade do pensamento pliniano. Agora, por hora, o que eu quero frisar: o integralismo não é uma religião. O integralismo não está fundando nada. Nenhum integralista está fundando religião alguma. Se alguém que se diz integralista vai fundar, isto é problema dele e da consciência dele. Não é com a nossa consciência. Nós estamos com a nossa, nesse quesito, estamos com a consciência tranquila. Podemos estar com ela pesada em outras questões. Mas nessa de heresia, apostasia, invencionice, de religião,
bancar o falso profeta, essa ainda não está nos pesando na consciência. Eu digo por mim, pessoalmente. Ainda, né? Quem sabe? Agora, eu digo aos companheiros, fiquem alerta. Fiquem alertas. Por quê? Existem pescadores de águas turvas. Gente de má fé, que se utilizam até pessoas de boa fé, com vistas a pescar em águas turvas e nos prejudicar. Compreendem, companheiros? Então, fiquem atentos e não se deixem enganar. Integralismo não é, nem jamais será uma religião. E tenho dito. Cadê o nosso presidente? Se sentindo mais chefe do que o próprio chefe, como dizia o Gustavo Barroso, às vezes o católico que se sente mais católico que o Papa. E aí esse tipo é pernicioso, né? Mas por que o vídeo aqui? Por que nós estamos falando desse tema? Porque embora eu ache muito bom que existam essas forças parasitárias, porque é sinal de força do movimento, não é bom para você, meu amigo, que está em busca da verdade, que você perca um puta de um tempo na sua vida preso a um falso profeta. Não é de Deus, você tem que... Então, vejam a gravidade de se cometer esse equívoco de não estudar com competência suficiente, de querer sobrepujar. O ignorante sempre acha que vai sobrepujar a hierarquia. É uma coisa relativamente comum. Sempre quando você pega um sujeito, quanto menos ele sabe, ele acha que menos ele precisa de hierarquia, ordem e disciplina na hora de estudar, né? Quanto pior o sujeito, mais rebelde o sujeito. Não aceita seja chamada a sua atenção, não aceita que alguém com mais estudo lhe corrija o uso de um termo equivocado. E esse tipo de coisa vai gerando uma bola de neve, né? E vocês podem, com toda certeza, conferir todo esse material, devem fazê-lo, né? Porque o triunfo do verdadeiro integralismo é franco e é claro como o dia, é um novo arrebol, como diz o nosso hino, não é? Mas, infelizmente, como fraca é a luz aquela que não faz sombra, existem sempre aqueles que querem projetar luz e que são amantes da escuridão. E nós vamos vencer, sem dúvida. Agora, cada um de nós temos um papel, né? Nós precisamos combater esses inimigos para preservar pessoas de se perderem nesses labirintos aí, nesses buracos de minhoca. Mas que deve ser combatida. Porque o preço de uma pessoa que se perde num nicho desse é muito elevado. Aí nós temos responsabilidades de uns com os outros, responsabilidade com a verdade de modo geral, né? Então, por isso, essa é uma exposição que aqui no canal já tinha sido feita outras vezes, de algumas outras formas, mas que sempre deve ser renovada, não é? Sempre deve ser renovada, porque o integralismo é um movimento político e não um movimento religioso. A sua pujança é muito grande, mas se você está confundindo as coisas, sua fé é fraca. Tome cuidado, se policie, tá certo?